Se prepare, torcedor vascaíno, porque o dia começa quente em São Januário. O Vasco está com cartas importantes na mesa e se movimenta nos bastidores para reforçar o elenco e manter peça-chave. A novela envolvendo Brian Rodrigues ganhou novos capítulos e os valores para a possível contratação do atacante já estão definidos. Mas não para por aí. O Brighton da Inglaterra está de olho em uma das maiores promessas do clube rei. E o interesse europeu promete agitar ainda mais essa janela de transferências. Admar Lopes, novo diretor executivo, está com a mão na massa e vasculha o mercado, especialmente o português, em busca de reforços pontuais. A missão é clara: fortalecer o grupo e manter o nível competitivo até o fim da temporada. Vamos começar falando do Raí, cria da base vascaína e atualmente uma das maiores joias do clube. A situação do garoto promete dar dor de cabeça à diretoria. A valorização do jogador no mercado internacional é enorme e o Brighton já demonstrou interesse concreto. O técnico Fernando Diniz inclusive fez um pedido direto à diretoria segurar o atleta. Só que a coisa não é tão simples. No planejamento financeiro do clube para o ano de 2025 já estava prevista a venda do Raí no meio do ano, com uma expectativa de arrecadar entre 90 e 100 milhões de reais com essa negociação. Esse valor seria essencial para equilibrar as contas e garantir o fluxo de caixa da temporada. Sem essa venda, o Vasco terá que encontrar outra fonte para gerar essa mesma receita. E isso não é tarefa fácil. O grande problema é que, mesmo que o clube queira manter o Raí, a situação está longe de estar sob controle. A multa rescisória do jogador é de 246 milhões de reais. É claro, parece um valor alto, mas para o mercado europeu isso é plenamente viável. E o que acontece se alguém resolver pagar a multa? O Vasco não pode fazer nada. A diretoria já deixou claro que não quer vender mais. Se aparecer um clube disposto a desembolsar o valor integral, a liberação é automática. O cenário complica ainda mais com a aproximação da Copa do Mundo Sub-20, que será disputada no Chile daqui a 3 meses. Raí é nome certo na convocação da seleção brasileira e, com o destaque na competição, a tendência é que seu valor de mercado dispare. O que pode ser ótimo financeiramente, mas preocupante tecnicamente. Já se cogita nos bastidores que o Vasco poderá ficar sem o jogador no mês de setembro, justamente quando a competição estiver em andamento. Perder Raí nesse momento seria um golpe pesado para o esquema de Fernando Diniz. Outro nome que está em foco é o de Felipe Coutinho. O meia tem contrato com o Vasco até o dia 30 de junho, ou seja, até a próxima segunda-feira. E até agora nada de renovação. Isso coloca em risco a participação do jogador no amistoso marcado para o próximo sábado contra o Montevideo Wanderers na Arena das Dunas. Como seus direitos econômicos ainda pertencem ao Aston Villa da Inglaterra, ele não pode entrar em campo depois do término do vínculo sem um novo acordo firmado. O clube corre contra o tempo para resolver essa situação até o dia 7 de julho, quando espera ter tudo regularizado e o novo empréstimo assinado. A expectativa é que ele fique de fora do amistoso, mas que a situação se resolva logo em seguida. Agora, falando sobre reforços, a prioridade absoluta da diretoria é o setor ofensivo. O ataque do Vasco é visto como o ponto mais carente do elenco e Admar Lopes está concentrado em encontrar nomes que possam elevar o nível do time. O dirigente, que tem bom trânsito no futebol francês e português, já apresentou diversos nomes à comissão técnica. Entre eles está o colombiano Andrés Gomes, que atua no Rennes da França. Mas não é só ele. O clube também buscou informações sobre Félix Correia, português de 24 anos, que atua tanto pela esquerda quanto pela direita. Félix tem um currículo interessante. Revelado pelo Sporting, passou por AZ Alkmaar, Juventus Marítimo e mais recentemente defende o Gil Vicente. Inclusive foi comprado pela Juventus em 2020 por cerca de 5,5 milhões de euros. Só que mesmo com o interesse vascaíno, o jogador já sinalizou que não tem interesse em atuar no futebol brasileiro neste momento. O contato inicial foi feito, mas a resposta foi negativa. Isso, no entanto, não desanima a diretoria, que segue ativa no mercado. E chegamos ao principal alvo da vez, Brian Rodrigues. O uruguaio é nome recorrente nos bastidores do Vasco desde o ano passado. Já foram 3 janelas de investidas e na última o clube chegou muito perto de fechar com o jogador. Na ocasião, o América do México até aceitou os valores oferecidos, mas decidiu segurar o atleta até o meio deste ano.
Agora os mexicanos já colocaram as cartas na mesa e apresentaram uma proposta oficial: US$ 8 milhões por 80% dos direitos econômicos, algo em torno de R$ 44 milhões na cotação atual. O valor pode parecer alto, mas o Vasco vê essa negociação com ótimos olhos. Isso porque Bryan é considerado um jogador com excelente potencial de revenda. A ideia é investir agora para colher frutos técnicos e financeiros em um futuro próximo. O pagamento seria feito de forma parcelada a 4 parcelas de R$ 11 milhões com intervalo de 6 meses entre cada uma. Ou seja, um modelo que permite ao clube se organizar financeiramente e ainda contar com o reforço imediatamente. Agora o que falta é a decisão final da diretoria. A proposta está na mesa e o intermediário já fez o elo entre os dois clubes. O América do México espera apenas a resposta. Dentro do Vasco, a avaliação é de que o investimento vale a pena principalmente pela possibilidade de retorno financeiro em médio prazo. A comparação com Vítor Sá, por exemplo, é inevitável. O jogador brasileiro, que tem 31 anos, até foi sondado, mas acabou descartado por não oferecer perspectiva de revenda. Diferente de Bryan Rodrigues, que além de entregar tecnicamente agora pode render uma boa quantia em negociações futuras. Enquanto a diretoria analisa o investimento em Bryan Rodrigues, a pressão da torcida só aumenta. Muitos veem no uruguaio a peça que falta para dar qualidade e profundidade ao ataque vascaíno. Ele é rápido, habilidoso, tem bom drible e finaliza bem com as duas pernas. Além disso, tem experiência internacional, já tendo atuado em ligas de bom nível e enfrentado adversários de peso. É um jogador que chegaria para vestir a camisa e ser titular imediato. E mais do que isso, se encaixa perfeitamente no estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, que prioriza velocidade, movimentação e intensidade no setor ofensivo. Bryan cairia como uma luva nesse esquema. O nome do uruguaio também representa um novo momento para o clube. Depois de anos com dificuldades financeiras, o Vasco começa a mostrar sinais de uma gestão mais estruturada, com planejamento de longo prazo e foco em ativos que possam gerar retorno. É exatamente isso que Bryan representa. Um investimento agora que pode virar uma grande venda mais à frente, ou seja, uma aplicação estratégica. Ainda mais em um cenário onde cada centavo conta. Pensar em jogadores que não só entreguem em campo, mas que também possam render financeiramente no futuro é uma obrigação. Esse tipo de movimentação no mercado mostra como a chegada de Edmar Lopes está mudando o perfil das contratações do Vasco. O executivo tem buscado nomes que unam juventude, talento e possibilidade de valorização. Ele não está apenas em busca de jogadores para tapar buracos, mas sim de atletas que possam formar uma base sólida e competitiva para os próximos anos. E isso fica claro nas investidas recentes. Mesmo a recusa de Félix Correia não muda esse cenário. O Vasco vai continuar explorando esse nicho de mercado, em especial o português, onde Edmar tem muitas conexões e conhecimento de bastidores. Além disso, o clube também monitora outros nomes no futebol sul-americano. O objetivo é trazer pelo menos 2 atacantes nesta janela, sendo um de lado e outro mais centralizado. Bryan Rodrigues se encaixa perfeitamente na primeira categoria, sendo um jogador que atua aberto pelas pontas, principalmente pela esquerda, cortando para o meio. Resta saber quem será o outro nome. Nos corredores de São Januário o clima é de otimismo, mas também de cautela. Afinal, negociações internacionais exigem paciência, estratégia e jogo de cintura. Mas se tudo caminhar como esperado, o Vasco pode enfim concretizar uma contratação que vem sendo sonhada há mais de um ano. Enquanto isso, o elenco segue se preparando para os próximos desafios. O amistoso contra o Montevideo Wanderers servirá como termômetro para o segundo semestre. Mesmo com o possível desfalque de Felipe Coutinho, a comissão técnica acredita que o time pode apresentar um bom desempenho e mostrar sinais de evolução. Aliás, a expectativa é de que até a reabertura do Campeonato Brasileiro o elenco já conte com algumas caras novas. A diretoria quer fechar pelo menos uma contratação de impacto antes da retomada da competição, justamente para empolgar a torcida e reforçar a ideia de que o Vasco está voltando a pensar grande. Dentro do vestiário o clima é de concentração total. Os jogadores sabem que o segundo semestre será ainda mais exigente, com uma sequência pesada de jogos e o desafio de buscar uma posição mais confortável na tabela. Por isso, a chegada de reforços é vista com bons olhos pelo elenco. Todos querem competir em alto nível e a chegada de nomes como Bryan Rodrigues só aumenta a qualidade geral do grupo.
Inclusive a comissão técnica tem trabalhado forte na preparação física e tática dos atletas já pensando no retorno das competições nacionais. Nos bastidores a diretoria também trabalha para evitar saídas inesperadas. Além da novela envolvendo Raí, há outros jogadores que despertam interesse de clubes do exterior. O Vasco já recebeu sondagens por outros jovens do elenco e a ideia é tentar resistir às ofertas pelo menos até o fim do ano. Claro, tudo vai depender dos valores envolvidos. Mas o objetivo é manter a espinha dorsal do time e evitar um desmanche justamente no momento em que o trabalho começa a engrenar. Outro ponto que vem sendo tratado com atenção é o contrato de empréstimo de Felipe Coutinho. A ideia é manter o meia até o fim da temporada, mas isso depende do acerto com o Aston Villa. O clube inglês ainda não deu uma resposta definitiva, mas os representantes de Coutinho seguem em conversas com a diretoria vascaína. Existe boa vontade de todas as partes, o que pode facilitar a renovação. O meia inclusive já demonstrou publicamente o desejo de seguir em São Januário, onde se sente em casa e tem sido muito bem recebido por torcida e comissão técnica. A verdade é que o Vasco vive um momento de transição. Depois de temporadas turbulentas, o clube começa a se organizar e a mirar voos mais altos. E a janela de transferências é a chave para consolidar esse novo projeto. Manter Raí, renovar com Coutinho, fechar com Brian Rodrigues e buscar mais um atacante são movimentos que, se concretizados, podem elevar o patamar do time. Não se trata apenas de montar um elenco forte, mas sim de construir uma base sólida com jogadores identificados com o clube e que possam representar o Vasco com orgulho e qualidade. É um momento de esperança, mas também de responsabilidade. A diretoria sabe que cada escolha nesta janela pode impactar diretamente o desempenho da equipe no restante da temporada. Por isso os movimentos estão sendo feitos com calma, estratégia e muito critério. O torcedor, por sua vez, acompanha tudo de perto, ansioso por novidades e com a expectativa lá no alto. Afinal, depois de tantos altos e baixos, o que o vascaíno mais quer é ver o time competitivo, aguerrido e brigando de igual para igual com os grandes do país. E é exatamente isso que essa janela promete trazer: um novo capítulo para o clube com reforços de peso, manutenção de talentos e um planejamento que começa a dar sinais de maturidade. A torcida que nunca abandonou o clube merece esse presente. E se tudo der certo, os próximos meses podem marcar o início de uma nova era em São Januário, com o Vasco voltando a ser protagonista no futebol brasileiro e quem sabe também no cenário internacional. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Corre nos bastidores de São Januário um burburinho que, se confirmado, pode ser um dos maiores choques do mercado de transferências brasileiro dos últimos anos. Segundo fontes ligadas ao clube e empresários que atuam no futebol europeu, o Vasco da Gama estaria sondando ninguém menos que Thomas Müller, ídolo do Bayern de Munique e campeão mundial com a seleção alemã em 2014. Embora pareça improvável à primeira vista, o interesse vascaíno teria ganhado força nas últimas semanas, impulsionado pela busca das 777 partners por nomes de impacto capazes de devolver ao clube não apenas o protagonismo dentro de campo, mas também fora dele, com marketing e engajamento global. Aos 35 anos, Müller está na reta final de seu contrato com o Bayern e já teria sinalizado a pessoas próximas que consideram um último desafio fora da Alemanha antes de pendurar as chuteiras. O Brasil, com sua paixão pelo futebol e estádios vibrantes, estaria entre os destinos que mais o atraem. A chegada de um jogador com o peso e o currículo de Müller, que soma mais de 600 partidas pelo gigante bávaro, além de títulos da Bundesliga, Liga dos Campeões e uma Copa do Mundo, seria um divisor de águas para o Vasco, que tenta se reerguer após temporadas turbulentas. Internamente, a diretoria evita confirmar as negociações, mas fontes indicam que já houve contatos preliminares com representantes do jogador. A ideia seria oferecer um contrato de curto prazo, com forte apelo midiático e participação em ações de marketing. Por enquanto, não há nada assinado, mas o nome de Thomas Müller já circula entre conselheiros do clube e agita os bastidores. Caso se concretize, seria um movimento ousado e surpreendente, no estilo de outros veteranos europeus que decidiram encerrar suas carreiras no futebol sul-americano. Resta saber se esse rumor ganhará força nos próximos dias ou se ficará apenas como mais um sussurro no já barulhento mercado da bola. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias.
Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.